4 Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação dinâmica para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília. Reforma da Previdência. Definidas as idades mínimas para a aposentadoria, tanto para o homem como para a mulher. Daqui a pouco você vai saber. Sepultado o corpo do empresário, dono de lotérica em Garça. Ele foi assassinado durante roubo de malote. Levou tiros, não resistiu, foi a óbito. O malote, com R$60 mil, foi levado. A polícia de Garça está agora na tentativa da identificação e da prisão dos ladrões. Daqui a pouco o delegado de Garça vai falar aqui sobre a investigação. Também como destaque, cuidado com o orçamento doméstico. É preciso planejamento para não se envolver em risco. Atenção, CPF também para recém-nascido. É o que a Receita Federal vai exigir esse ano para a declaração do imposto de renda. População continua reclamando da falta d'água em grande parte da cidade de Marília. E ainda, adoção, um desafio para muitas famílias. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. Reforma previdenciária, atenção, a expectativa é grande, a informação vazou. A proposta prevê idade mínima de 62 anos para os homens da aposentadoria e 57 para as mulheres em 2022. As últimas informações, a reforma, o texto oficial sai nesta semana para a articulação com o Congresso Nacional, visando a votação e, na expectativa do governo, é claro, a aprovação. Confira. A pesquisa mostrou que 72% dos deputados federais e senadores consultados querem idades diferentes para aposentadorias de homens e mulheres na reforma da Previdência. 70% deles acreditam que o texto será aprovado. Na Câmara, 82% são favoráveis às mudanças na aposentadoria. No Senado, 89%. 84% das duas casas querem que a reforma inclua os militares e 71% que os trabalhadores rurais tenham regras diferenciadas. O levantamento também revela que menos da metade dos deputados e senadores, 48%, são favoráveis ao regime de capitalização na Previdência. O modelo proposto pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, prevê que o trabalhador faça uma espécie de poupança individual para se aposentar. A gente está se antecipando muito e o meu sentimento dos senadores é que eles apoiam as reformas e não necessariamente o texto que o governo vai enviar. Hoje, depois de uma visita a Jair Bolsonaro, que continua internado na capital paulista, o governador de São Paulo, João Dória, disse que o presidente tem uma reunião marcada com o ministro Paulo Guedes para definir os últimos detalhes da reforma da Previdência, que será enviada ao Congresso. O presidente deverá estar sexta-feira com o ministro Paulo Guedes para fechar o texto final, que será encaminhado ao Congresso na semana que vem. Mas ele mesmo falará sobre isso tão logo esteja em Brasília. Nós vamos mobilizar a bancada paulista do PSDB e a bancada do PSDB de outros estados também, e até de partidos coligados, no caso específico aqui de São Paulo, que mantém uma coalizão conosco, com vista à aprovação da reforma da Previdência, tão logo ela seja apresentada ao Congresso Nacional. O presidente da Câmara já afirmou que o projeto de emenda à Constituição terá que passar por todas as instâncias de debate dentro da Casa Legislativa. Maia disse acreditar que o texto chegue à Câmara antes do final do mês. A reforma da Previdência, eu tenho informação que vem semana que vem.
Tá aí, semana que vem? Bem, a informação acaba de vazar e é essa. Equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, vai incluir no texto da reforma previdenciária, entre as propostas da idade mínima para a aposentadoria do país, a preferida do presidente Bolsonaro. 62 anos para os homens, 57 para as mulheres, proposta que passaria a valer ao final do seu mandato em 2022. Ao final dessa proposta, a equipe gostaria que homens e mulheres tivessem uma idade igual de aposentadoria, 65 anos. O presidente, porém, já defendeu uma idade diferente da aposentadoria, ou seja, menor para as mulheres. Está aí, então. Os técnicos acreditam, porém, que essa proposta, apesar de já ter sido defendida pelo presidente, pode acabar não vingando. Vamos aguardar, porque o texto oficial sai ainda nesta semana. Como comentou o governador Dória de São Paulo, na sexta, Bolsonaro já estará em Brasília e aí sim, oficialmente, deve apresentar o texto original a ser enviado ao Congresso Nacional. E aí, a expectativa do governo é de que até agosto a aprovação aconteça. Vamos aguardar, o assunto realmente provoca polêmica. Do lado da oposição, a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, já disse que vai articular manifestações contra a aprovação da reforma e a manifestação, de acordo com o presidente da CUT, irá acontecer em todo o território nacional. Sepultado no final da tarde desta terça-feira no cemitério de Garça, o corpo do empresário Flávio José Vieira, de 56 anos de idade, dono de uma lotérica que morreu baleado desta segunda-feira, quando o malote que ele preparava para o depósito na Caixa Federal com 60 mil reais acabou sendo levado por um ladrão. O que aconteceu foi o seguinte: por volta de 1h30 da tarde, como sempre faz, alguém tinha a informação de que ele sempre chegava à agência da Caixa nesse horário. Ele chegou exatamente para o depósito com 60 mil reais. Foi abordado por esse elemento que estava armado, ele entrou em luta corporal e o Flávio José Vieira, que deixa 4 filhos, acabou baleado mortalmente. O bandido pegou o malote com 60 mil reais, correu, um outro elemento esperava por ele nas proximidades com uma moto e agora a polícia de Garça está investigando. Vamos manter contato telefônico com o delegado Poser, delegado de Garça, que fala sobre o trabalho de investigação. Inclusive, você vê o vídeo, enquanto o delegado vai falando, o vídeo como a ação lamentável aconteceu, vitimando o dono dessa lotérica em Garça e, é claro, causando preocupação em toda a região. O delegado Poser fala aqui no 4 sobre o trabalho de investigação. Doutor Poser, boa noite. O cara tava tudo de marrom, né? É, uma camisa, mas é um negrão, o cara é forte. Não conheço esse cara não. Esse cara aqui, ele viu, tá? Ricardo Messias. Peguei o telefone dele. Ele viu? Viu. Ele falou que inclusive percebeu esse cara antes do Flávio chegar, já tava aí. Esperando. Ele falou, é um cara fortão, gordão. Fortão, mas o cara vai vir daqui a pouco, porque ele veio primeiro andando ali. Poser acaba de me informar por telefone que surgiu uma informação agora urgente. Ele teve que abandonar, inclusive, a entrevista, vai falar depois, mas ele teve que seguir porque a informação é de que a moto utilizada no crime acaba de ser localizada e a polícia, portanto, está na investigação. Vamos aguardar porque realmente a preocupação é grande com relação a esse caso. A violência está aí
bem no momento em que o projeto anticrime também está sendo preparado pelo governo para a sua votação e aprovação. Inclusive, o presidente Bolsonaro já disse que vai fazer a tramitação ao mesmo tempo, tanto da reforma previdenciária como do projeto anticrime. Estamos na Semana Internacional das Mulheres. Aqui no Brasil, uma expectativa especial. Afinal de contas, as mulheres já são maioria da população. Confira. De acordo com dados da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, menos de 30% dos pesquisadores no mundo são mulheres. E para mudar essa realidade, é preciso começar cedo. De acordo com a presidente da Fiocruz, as meninas precisam ser incentivadas desde a fase escolar. O desafio maior está, a meu ver, no campo da educação básica, do ensino médio, fortalecendo o empoderamento dessas meninas e abrindo caminhos amplos. Nosso objetivo aqui é mostrar que todas as meninas e as mulheres podem ter uma linda carreira científica, que nós somos perfeitamente capazes de trabalhar e de criar os nossos filhos, de realizar os nossos sonhos. De acordo com o ministro Marcos Pontes, de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, todo talento deve ser aproveitado. Além das instituições de ensino, ele destacou o papel dos pais para fomentar a participação das mulheres na ciência. Incentivem os seus filhos para a ciência e tecnologia, incentivem as suas filhas para participarem. Eu vejo tantas competições, por exemplo, de robótica, aqueles times de meninas vencendo, um negócio muito bacana. Então, incentivem as suas filhas a participarem na ciência e tecnologia do país. Incentive mesmo. Destaques do momento. Imposto de Renda 2019. Vem aí o prazo, hein? Vem aí o prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda referente a 2018 no ano de 2019. E atenção, dependente de qualquer idade, terá que ter o CPF. Mesmo sendo recém-nascido. Tá aí, é a Receita Federal jogando pesado contra os contribuintes, querendo cruzar todas as informações, mas é claro, o objetivo é arrecadar cada vez mais. Você tem veículo, placa final 3? Tem? E atenção, então, desta quarta-feira é dia de você pagar o IPVA, final 3, a segunda parcela para quem optou pelo parcelamento. Ou então, atenção, você que não quitou em janeiro, terá que agora quitar em cota única, mas sem o desconto. Cuidado então, final 3, nesta quarta-feira, é dia de pagar o IPVA. Ainda, Polícia Federal deflagra alta operação contra o tráfico de drogas pelas redes sociais, inclusive aqui na região. Na região, Bauru, Oswaldo Cruz e Birigui. E o governo abre processo contra a Caixa Federal, que é do governo, por infrações ao consumidor. Adoção de crianças. Essa é uma questão que desafia muitas famílias, mas temos essa matéria que é um verdadeiro exemplo. Confira por quê. Monique tem 35 anos e nunca pensou em se casar, mas sempre sonhou em ter filhos. Há um ano, adotou o Wesley, de 10 anos. Quando o Wesley estava para ser adotado, estava na fila de adoção, ele pedia muito para assistente social uma família. Ele não pedia um casal, ele não pedia um pai ou uma mãe, ele pedia uma família. E essa família independia se seria pai, mãe, um pai, uma mãe, 2 pais, 2 mães. Esse desejo de família do Wesley foi comprovado numa pesquisa do Instituto Locomotiva. Segundo o levantamento feito com 2.546 pessoas em todo o Brasil, 7 em 10 entrevistados dizem que só é possível ser feliz ao lado de uma família.
Além disso, há um temor entre os brasileiros, que é maior que o desemprego e problemas de saúde. É a perda de alguém da família. Ainda segundo o estudo, o conceito de família tradicional, aquela formada por homem, mulher e filhos, vem diminuindo com o passar dos anos. Mudanças comportamentais da sociedade fizeram com que outros modelos de felicidade familiar fossem colocados em discussão. Cada vez mais cresce o número de pessoas que moram sozinhas, ou os novos modelos de família, onde tem 2 mulheres ou 2 homens, ou ainda, com o aumento da expectativa de vida, um número gigantesco de pessoas que estão no seu 2º ou 3º casamento. Para esta socióloga, essa mudança de pensamento se acentuou nos últimos 10 anos. Outros arranjos familiares vão se apresentando como importantes na composição familiar brasileira. E isso representa mudanças da sociedade brasileira, né? Novos arranjos sempre existiram, mas esses arranjos vão se tornando mais importantes e vão mudando a configuração de concepção mesmo do que é a família brasileira. A Monique está feliz com a família que construiu. O importante é o amor que esteja junto. Aqui no momento a gente tem uma avó, uma mãe, um filho e um rato. E estamos felizes. E um peixe. E um peixe. Tá aí, é um exemplo realmente. Daqui a pouco você confere. Excesso de sal na comida, preocupação dos médicos. Cai drasticamente o índice de doadores de sangue no Hemocentro de Marília. Daqui a pouco você confere a informação da saúde.